O seu nome pode valer muito dinheiro. Muitas empresas têm investido pesado para que pessoas conhecidas do mundo tenham um bom nome, uma boa reputação perante a mídia, perante a sua rede social, pois eles entendem que hoje um nome pode dar muitos bons resultados financeiros, como por exemplo, imagine você uma pessoa influente na rede social, talvez por habilidades profissionais que ela tenha, o seu histórico profissional ou as suas habilidades vão lhe dar uma boa reputação. Reputação essa que pode engajar pessoas para que a sigam, façam o que ela faz, comprem o que ela compra, e por aí vai. Com certeza, quando falamos de um bom nome, uma boa reputação, é uma preocupação de todos nós, não é verdade? Assim como você lá na sua profissão se preocupa em fazer o melhor para que as pessoas se lembrem de você como um bom profissional, as pessoas de um mundo geral entendem que, de fato, ter um bom nome é valioso, é importante. Mas quando falamos sobre ter uma boa reputação perante Deus, talvez isso não seja tão preocupante para as pessoas, ou não tão importante. Mas para nós que queremos seguir o nosso Pai Jeová, o nosso Deus, sabemos que ter uma boa reputação perante Deus é muito valioso. E assim como um quadro, que não apenas com uma leve pincelada você talvez faz uma paisagem, a boa reputação de uma pessoa, ela é resultado de várias pinceladas, ou seja, várias boas ações, boas atitudes, escolhas e condutas que vão refletir num belo resultado, que é a sua reputação. Querem um exemplo? Vamos colocar a primeira imagem, se possível. Talvez se você gosta de quadros ou paisagens, talvez tenha lá na sua sala um quadro, né, bonito, que chama a atenção do seu visitante quando chega em casa, né? A pessoa chega e já olha aquele quadro, olha que lindo, seja ele uma foto ou um quadro bem pintado. Mas consegue perceber que se o pintor, numa pincelada errada, ele pode acabar com toda essa beleza e tirar a atenção do que é bonito e talvez desvalorizar a reputação daquele pintor? Olha a próxima imagem. Aconteceu um acidente aí, né? Os irmãos do Zoom até me perguntaram se essa imagem estava certa. Está certa. Infelizmente aí talvez o pintor ele escorregou, passou tinta onde não devia passar, e a reputação desse quadro que talvez valia alguma coisa, talvez agora é questionada, né? Compraria você um quadro assim, manchado? Talvez não. Obrigado, irmão, pela imagem. Podemos dizer que nós, cristãos, precisamos, durante a nossa vida, durante o dia a dia, pintar um quadro que, quando se apresenta a Jeová, ele se apresenta como um quadro belo, de boas escolhas, boas atitudes, boas decisões, mas que muitas vezes essa boa reputação, ou esse quadro que estamos pintando, ele pode ser manchado por uma escolha errada, uma decisão errada, ou uma atitude impensada. Podemos manchar aquele belo quadro que estávamos fazendo, e com certeza não queremos, né, estragar esse belo quadro que é a nossa reputação, o nosso nome perante Jeová. Não queremos sujar o nosso nome perante Jeová. Um dicionário popular, ele diz que a palavra reputação, ela dá a ideia de um nome que é escrito durante a vida. A reputação vem de uma palavra de origem latim, fala que é a opinião, ou mais tecnicamente, uma avaliação social do público em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou uma organização. Constitui um importante fator em muitos campos, como negócios, comunidades online ou status social. Então, de fato, precisamos se preocupar com a nossa reputação perante Jeová Deus. Se você está estudando a Bíblia, talvez agora está entendendo que, conhecendo a Jeová por meio do seu estudo, frequentando as reuniões, você está fazendo um bom nome perante Deus, está pintando um belo quadro.
E é por isso que nesse discurso, nós poderemos ver exemplos de pessoas do passado que fizeram um bom nome perante Deus, deixaram um bom exemplo para nós e que serve de exemplo para que possamos também seguir de perto as decisões e escolhas que essas pessoas fizeram. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus e ver alguns exemplos? Apanhe a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a primeira frase do versículo, Hebreus 12, 1, que nos diz: portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livre-nos também de todo peso e do pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós. O início do versículo fala sobre uma nuvem tão grande de testemunhas, pessoas que fizeram um bom nome perante Deus. E durante esse discurso nós vamos aqui analisar alguns exemplos e tente observar como as pessoas do passado, essas testemunhas fiéis de Jeová no passado, nas suas decisões e nas suas escolhas, elas conseguiram fazer um bom nome perante Jeová. O primeiro que nós vamos aqui analisar é Abel. Abel é um personagem conhecido que nos mostra como boas decisões, boas escolhas podem resultar num bom nome perante Jeová. Abel, ele procurou adorar Jeová de um modo aceitável e ser aprovado por ele, embora seus pais não tivessem dado um bom exemplo. Infelizmente, seus pais Adão e Eva não deram a Abel um bom exemplo de obediência. Mas Abel, no versículo 4 de Hebreus, é citado como uma dessas testemunhas fiéis de Jeová. O que Abel fez para que Jeová o considerasse um homem exemplar de boa reputação? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis? Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4. Gênesis 4, 3 e 4, que nos diz: depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová, mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles, ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta. Será que essa oferta de Caim era ruim? Não, era alimento, comida da terra. Mas Jeová, lemos aí no relato, ele não olhou com favor para Caim. O problema de Caim estava no seu coração. Talvez as suas atitudes, inclusive com o seu irmão, com os seus pais, o seu comportamento no dia a dia, Jeová, que lê corações, percebia que talvez aquele sacrifício que Caim fazia era algo de proforma, talvez ali algo para cumprir tabela. Vou fazer porque o meu irmão está fazendo, que eu sei que talvez não queria nem fazer agora, tem coisa mais importante para fazer, mas eu vou lá fazer o sacrifício. Vou pegar aqui algumas coisas e vou sacrificar a Jeová. O versículo que nós lemos lá em Gênesis, o versículo 4, fala que Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho. E todos nós sabemos que animais, quando novos, novilhos, são muito valiosos. Por isso, Abel escolheu dar o seu melhor nesse sacrifício a Jeová. Talvez Caim não, simplesmente estava ali cumprindo tabela, né? Fazendo apenas para que seu irmão não o cobrasse, talvez, ou seus próprios pais. Por isso, é muito importante meditarmos no exemplo de Abel. Se você talvez não tenha pais cristãos, ou talvez já vivenciou, infelizmente, mau exemplo, né? Talvez uma escolha errada que algum familiar seu fez, não siga esse caminho. Olhe para Abel, que apesar de todas as dificuldades familiares que ele enfrentou, ele fez um bom nome perante Jeová. O seu foco, a sua prioridade era agradar a Jeová. E com certeza,
dentre aquelas nuvens de testemunhas, Abel é alguém que Jeová amava. Por isso podemos seguir o seu exemplo. Vamos ver um outro exemplo? Hebreus 11:5. Vamos abrir nossas Bíblias. Agora em Hebreus 11:5. Hebreus 11:5 nos diz: pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois, antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque é um homem que foi conhecido por andar com Jeová. Apesar de enfrentar provações e perseguição, ele deu exemplo por, de maneira corajosa, declarar o julgamento de Jeová contra as pessoas más. E é interessante que nesse relato, vemos que Jeová não permitiu que os oponentes colocassem a mão em Enoque. O versículo fala que Jeová o tomou, ou seja, abreviou a sua vida, provavelmente com em torno de 365 anos. Para a sua época, ele era muito jovem. Em virtude da idade que seus contemporâneos viviam, ele morreu novo. E apesar de toda a perseguição e desafios que ele enfrentava, ele deu um bom exemplo e fez um bom nome perante Jeová. Vemos isso hoje também nos atuais servos de Jeová. Vemos em regiões do nosso mundo, como a Rússia e outros países, Eritreia e outras regiões, jovens, mulheres, irmãos, alguns presos há décadas, por simplesmente fazer o que nós fazemos. Vir para uma reunião como essa, pregar às pessoas, dirigir estudo. Esses irmãos seguem o exemplo de Enoque, que de maneira corajosa, eles não temem e continuam fazendo o que é leal e o que é correto aos olhos de Jeová. Como consequência, alguns desses irmãos estão presos. Recentemente até vimos num vídeo, né? Irmãs sendo presas, grávidas algumas delas. Consegue você, irmão, irmã, imaginar uma situação como essa acontecendo em nosso país? Não sabemos o que pode acontecer, né? Questões políticas mudam muito rápido. Mas qual é a nossa atitude quando falamos de coragem para pregar? Será que eu tenho coragem de pregar às pessoas? Faço do testemunho informal talvez um alvo para mim? Estamos sendo incentivados a cada dia, né? Melhorar nossas habilidades de pregação, e o testemunho informal é uma delas. No momento de perseguição, ou muitas vezes de conflitos, o testemunho formal é o que vai sobrar para fazermos, né? Então pense nisso. Se você está estudando a Bíblia, medite no exemplo de Enoque, um homem corajoso que pagou pela sua vida, né? Com a sua vida, a sua lealdade a Jeová. Jeová abreviou a sua vida, mas ele deixou um belo exemplo, como nós lemos lá no versículo 5. Outro exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia, de um casal que, ao tomar decisões nas escolhas que fizeram um bom nome perante Jeová, é de Abraão e Sara. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis agora, capítulo 12. Gênesis 12. Gênesis 12, do 1 ao 3. Nos diz assim, Gênesis 12, do 1 ao 3. E Jeová disse a Abraão: saia da sua terra e deixe seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre você. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. Quando Jeová disse essas palavras para Abraão, precisamos primeiro meditar qual era a situação que Abraão vivia. Abraão, conforme o relato em Gênesis, tinha uma boa vida,
morava numa cidade chamada Ur, onde inclusive fatos históricos mostram que algumas das casas nessa cidade tinham de 12, 13 quartos. Eram bem acabadas, para sua época, eram casas de alto padrão. Abraão e Sara tinham pessoas que auxiliavam nas tarefas diárias. Podemos dizer que como empregados, que o ajudavam em suas tarefas. Podemos dizer que agora Jeová pediu para eles abandonarem tudo isso e morarem em tendas, sem endereço. Falou, olha, sigam o caminho que eu vou te mandar. É interessante que quando pensamos em uma mudança, e talvez quem já mudou sabe que é estressante, né? Só de falar de mudança dá até arrepio quando a minha família precisa de ajuda para carregar um monte de coisa. Não é fácil, né? Mas consegue você agora pensar num casal de idosos, deixar todo esse conforto merecido, porque eles trabalhavam muito, tinham heranças, para poder fazer aquilo que Jeová pediu? Morar em tendas, em situações muitas vezes extremas, de extremas dificuldade, num calor intenso. Mas nessa imagem, podemos pedir para os irmãos colocarem, vemos que esse casal obedeceu a Jeová. Eles simplesmente seguiram aquilo que Jeová pediu. E nessa imagem vemos aí, talvez, eles já alocados numa barraca, né? Numa tenda, deixando todo aquele conforto para obedecer a uma ordem de Jeová. Podemos dizer que este exemplo que nós temos de Abraão e Sara, nós vemos frequentemente na organização, de irmãos que deixam talvez o conforto de suas casas, deixam muitas vezes a mordomia, podemos até colocar assim, merecida, para fazer mais para Jeová, para servirem como pioneiros regulares em regiões extremas, pioneiros especiais, em locais que eles jamais imaginariam ir, a não ser numa designação por Jeová. Consegue você meditar em quanto sacrifício esses irmãos têm que fazer? Consegue entender quanto deixaram para trás? Mas tudo isso, com certeza, foi porque eles pensavam em ter um bom nome perante Deus. Então, se você é jovem, está no momento de tomar decisões e fazer escolhas, pense bem nas decisões que vai tomar com respeito ao ensino superior, a sua carreira que você vai escolher. Será que não vai tomar muito seu tempo? Será que se você estiver sendo observado para uma designação, porque os jovens hoje são muito valiosos para Jeová, e Jeová olha cada um de vocês, jovens, como uma pedra preciosa, que pode ser usada assim como Abraão e Sara, talvez para servir num local onde se precisa de muito do testemunho daquela região, para ajudar pessoas a aprender sobre Jeová. Se Jeová te convidar ou te designar, já pensou em como você responderia? Abraão e Sara aceitaram prontamente. Será que se arrependeram? Não. O exemplo de Abraão e Sara, nós podemos ver lá em Hebreus 11 agora, qual é o exemplo que eles nos deixaram. Hebreus 11, do 8 ao 10. Hebreus 11, 8 ao 10, carta aos Hebreus 11, 8 ao 10, que nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ir. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Então lemos aqui em Hebreus, lá no versículo 8, que ele obedeceu e partiu, embora não soubesse para onde ia. Então esse exemplo serve para todos nós, valorizarmos o sacrifício que muitos irmãos fazem na organização de se mudarem para regiões, para servirem como pioneiros especiais, pioneiros regulares, superintendentes de circuito, servirem e ajudarem o próximo. Com certeza, assim como Abraão e Sara, irmãos que fazem essa escolha não se arrependem, pelo contrário,
Eles têm muita alegria na decisão que tomaram. A próxima imagem talvez mostre uma situação que vivenciamos até no circuito ou na congregação, quando vemos um casal de idosos que talvez dedicou toda a sua vida na organização, dando o seu melhor a Jeová, abrindo mão, talvez, de algo que nós, que não decidimos, talvez, ter a coragem deles, que nós temos, talvez, uma casa própria, ter filhos, família por perto. Talvez um casal como esse serviu em várias regiões. Será que estão arrependidos? Com certeza não. A imagem do lado mostra o casal analisando uma figura do vindouro paraíso. E eles com certeza estão pensando, olha, fizemos a escolha certa. E a foto lá no fundo mostra eles jovens, né? Com certeza, casais como esses nos ajudam, irmãos, a estarmos concentrados no que é importante, a fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Por isso, se você é jovem, tire tempo para conversar com irmãos experientes, que servem no tempo especial, ou já serviram no tempo especial, servir em regiões onde havia necessidade. Tenha certeza que você, ao conversar com irmãos como esses, que fizeram boas escolhas como Abraão e Sara, pode ser motivado também a ter a mesma coragem que Abraão e Sara e vários irmãos no mundo todo têm, onde nós podemos sempre ouvir bons relatos, né? Especialmente agora com as escolas, sempre temos algum conhecido que se formou em uma escola e está servindo em alguma região. É tão bom, né? Ouvir a experiência desses irmãos. E para nós, com certeza, é encorajador. Outro grande exemplo que nós encontramos na Bíblia é de Moisés. Moisés, ele era bem instruído e poderoso em suas palavras e ações. No entanto, Moisés rejeitou o destaque e as riquezas do mundo e preferiu buscar a aprovação de Deus, não a de homens. Moisés também é um daqueles descritos em Hebreus 11:4. Vamos voltar lá em Hebreus agora? 11, 23 ao 26. Carta aos Hebreus 11, 23 ao 26, que nos diz: pela fé Moisés foi escondido pelos seus pais por 3 meses depois de ter nascido, porque eles viram que a criancinha era bela e não temeram a ordem do rei. Pela fé Moisés, quando adulto, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado como o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Talvez para o mundo, a escolha que Moisés fez tenha sido uma escolha errada. Talvez não tenha sido a melhor escolha. Ele abrir mão de ser reconhecido como filho do rei do mundo da época. O Egito dominava a humanidade, o mundo existente na época. E Moisés poderia ser o filho reconhecido como filho do rei do mundo da sua época. Mas lemos que ele escolheu a desonra do Cristo como uma riqueza maior, ou a humilhação que muitas vezes ele percebia que o povo hebreu sofria. Ele escolheu lutar por esse povo, defender esse povo. Consegue você, jovem, talvez pensar no exemplo de Moisés com respeito a decisões da sua carreira, das suas escolhas? Infelizmente o mundo, ele prega que se você não for rico, não ter uma carreira de sucesso, não ter status no mundo, você é um fracassado. E de fato, se não tomarmos cuidado, podemos ser envolvidos por esse pensamento. Alimentarmos o ego de que nós precisamos ter destaque, quando na verdade, Moisés abriu mão disso. E fez a escolha certa. Fez a escolha de defender o povo de Deus, de estar com o povo de Jeová.
Muitas vezes pode acontecer, jovem, de você na escola enfrentar a pressão de um professor bem intencionado, que vê em você muitas habilidades. E os jovens cristãos têm esse privilégio, são instruídos desde novos. Normalmente um jovem, uma criança de 5, 6 anos já está lendo, melhor que muitos adultos, porque nós somos instruídos na organização. E isso chama atenção lá fora. Então você, quando estiver na escola, pode ser que receba um convite, com respeito a uma carreira promissora, estudar longos anos, talvez sacrificar a sua vida espiritual, talvez a questão de servir como pioneiro, pregar de casa em casa. Onde vai te levar, jovem? Não faz isso. Cuidado, que muitas vezes essa boa intenção é uma armadilha do diabo. Então pense bem nas escolhas que você vai tomar desde novinho. Pense desde já numa carreira cristã, servir como pioneiro auxiliar em período escolar, depois como pioneiro regular. Tenha certeza, jovem, que você vai fazer a melhor escolha e vai ser muito feliz. Tenha certeza disso. Com certeza, irmãos, teríamos talvez que ficar aqui um longo tempo falando de grandes exemplos de irmãos fiéis do passado, cristãos fiéis do passado, que fizeram um bom nome perante Jeová. Mas não temos todo esse tempo, né? Com certeza, nós hoje podemos dar o nosso melhor e fazer um bom nome perante Jeová. Na própria congregação, podemos fazer isso, mantendo um bom relacionamento com os nossos irmãos, sendo amorosos uns com os outros. Sabemos que o que identifica hoje os verdadeiros cristãos é o amor. Quando agimos com amor com os nossos irmãos, evitamos armadilhas, talvez de se afastar, talvez de deixar de se falar um com o outro, né? Criar um abismo no relacionamento entre nossos queridos irmãos. Se o irmão puder colocar a próxima imagem. Não podemos deixar que o diabo nos separe. Isso talvez, se permitirmos isso acontecer, estaremos talvez manchando aquele belo quadro que estamos pintando para Jeová. E precisamos se lembrar, irmãos, que Jeová Deus, Ele valoriza muito os nossos sacrifícios. Mas o que Jeová espera de nós é uma atitude pura e limpa. Sermos perdoadores é um diferencial. Assim como Moisés deu um belo exemplo quando seus irmãos, infelizmente, tiveram uma atitude traidora com ele, Moisés não guardou rancor. Quando precisou, Moisés os ajudou. E aqui ninguém foi vendido por escravo ainda, né? Ainda não. Mas mesmo assim, Moisés perdoou. Consegue você imaginar um problema tão grande que não possa perdoar? É difícil, né? Em virtude daquilo que Cristo fez por toda a humanidade em dar sua vida, perdoar o nosso irmão talvez não signifique se sacrificar por ele, né? Nesse ponto. Precisamos ter essa humildade de não guardar mágoas, de ressentimentos. A conegação é o local onde temos a ajuda e a âncora para que possamos ser ajudados um pelo outro para fazermos um bom nome perante Jeová. E não é verdade que muitas vezes, quando estamos fazendo algo, precisamos de ajuda? Nós precisamos dessa ajuda. Então, se você, talvez por um pecado do passado, por um problema que está enfrentando agora, uma dificuldade em estar frequente nas reuniões, estar participando do campo, não desista. Lembre-se que na congregação você pode ter ajuda que Jeová dá, por meio de amorosos anciãos e amorosos irmãos que estão prontos a nos encorajar. Lembre-se que o resgate que Jesus fez por nós beneficia toda a humanidade, tanto nós como os nossos irmãos. E o sacrifício de Jesus cobre uma multidão de pecados, inclusive os nossos e de nossos irmãos. Por isso, não deixe que situações mal resolvidas estraguem aquele belo quadro que estamos pintando para Jeová. Faça de Jeová a sua prioridade. Faça de Jeová as suas boas escolhas. Antes de decidir algo, pense em como Jeová te ajudaria a tomar uma decisão. Se fizer isso agora, com certeza, jovens, estudantes, idosos, todos nós, com certeza,
Se fizermos isso de colocar Jeová à frente de nossas decisões, estaremos fazendo um bom nome perante Jeová.